Esse vídeo é sobre algumas perguntas poderosas para pensamento estratégico. Primeiro, eu quero que você imagine que você está com um problema grande, um problema estressante, cara a cara com ele. Tem gente aí que não precisa nem imaginar, é claro, né? Quem é que não tem problema hoje em dia? Então, se esse é o seu caso, fica à vontade para usar um dos seus problemas atuais. Considerando que você está com um problema em mente, experimenta se fazer as seguintes perguntas que eu vou colocar aqui agora. Primeira pergunta a se fazer: o que eu estou de fato tentando alcançar ao solucionar esse problema? Essa questão ela me faz checar se eu estou gastando a minha energia em uma dificuldade superficial, que na prática apenas seja um subproduto do problema real, o qual é algo bem mais profundo e significativo. Segunda pergunta: quais limitações eu me autoimpus ao resolver esse problema? Elas são reais? O que acontece quando eu removo cada uma dessas limitações individualmente, ou todas de uma vez? Ao pensar na resposta para essas perguntas, eu descubro se a minha abordagem para a resolução do problema está presa por uma crença limitante do passado. Uma vez um coach que eu contratei, ele me apontou isso quando ele me perguntou: e se isso que você está falando não for verdade, ou ao menos não for mais verdade hoje? Isso me deixou fez a minha cabeça explodir. Qual é a próxima pergunta então? Número 3. Quais as opções eu vejo para quebrar o problema em pelo menos 5 partes menores? Fazer esse questionamento faz cada problema que eu venho enfrentar menos intimidador, assim como torna mais fácil explicar esses problemas para os outros, aquelas pessoas que eu posso querer elencar como alguém que pode me ajudar, como quem pode me ajudar se eu precisar. Quando a gente vai alcançando essas 5 soluções incrementalmente, o processo cria um sentimento de progresso, o qual vai se tornando incrivelmente recompensador, principalmente após um longo período que a gente sente que está estagnado. A quarta pergunta agora: e se eu não resolver esse problema em questão agora e escolher apenas seguir em frente? Essa pergunta é das que geram os maiores impactos. Pensando na resposta dela, a gente frequentemente chega à conclusão que esse problemão iminente, assustador, sufocador de recursos, não teria nenhum efeito real em nós ou no nosso próprio negócio se a gente simplesmente não resolvesse ele. Nós nos damos conta de que apenas tínhamos ficado emocionalmente envolvidos, né, que erroneamente, tão envolvidos, a gente ficou tão emocionalmente envolvido que erroneamente a gente começou a perceber esse problema como se ele tivesse inúmeras ramificações, e não é o caso. Pergunta número 5, essa é boa: e se o problema for eu mesmo? Essa leva para a autorresponsabilidade. E se eu der esse problema a 3 outras pessoas que prontamente vão abordar ele de maneiras que eu jamais considerei? Considera aí você mesmo, fazendo brainstorms ou delegando a tarefa em questão para outras pessoas, nesse caso. Vou contar uma história: o desenho colorido de uma criança de 3 anos de idade no quadro branco do escritório do pai é um tipo de exemplo da vida real que, se a gente não prestar atenção, a gente perde. A criança não colore nas linhas que o pai desenha para ela poder colorir. Ela, vou te dizer, não. Ela nem mesmo colore no próprio quadro branco. Olha só que interessante. Ela colore nas paredes em volta do quadro branco. É uma criança, claro que ela vai fazer isso. Se a gente não parar para pensar, a gente começa a querer corrigir as ações dela. Porém, se a gente prestar atenção cuidadosa ao que está acontecendo, a gente pode chegar à conclusão de que os nossos questionamentos eram a respeito das nossas próprias experiências e das nossas próprias crenças limitantes, não a respeito das da criança. Então a gente pode deixar os rabiscos azuis ali na parede para lembrar a gente de que as perguntas que a gente faz podem literalmente nos impedir de ver os escritos em uma parede. O que eu aprendi foi que a inovação envolve fazer perguntas de maneira diferente, inesperadas, para mudar como você vê e como responde ao problema que atualmente você enfrenta. Frequentemente, as perguntas que você encontra não vão ser aquelas que você pensou que você estava procurando, mas elas podem acabar sendo exatamente as perguntas que você precisa. Força e honra.